Vou passar a palavra então ao nosso colega Luís Batista, que coloca aqui duas questões muito pertinentes na atualidade sobre a cidade de Lisboa, por exemplo, a cidade para os habitantes e os habitantes que a residem. Luís Batista é docente, investigador, é sociólogo do SIX, da Universidade Nova. Boa tarde a todos, muito obrigado. Vou tentar cumprir os 10 minutos com que me comprometi. E como sou sociólogo, em vez de trazer uma informação própria da engenharia ou da geografia, trouxe aqui uma fotografia com pessoas, que é a nossa matéria-prima e que, no caso concreto, coloca uma questão que para mim é central. E eu venho aqui com um discurso muito pouco normativo do que deve ser feito, mas sobretudo identificar problemas que me parecem importantes. A ideia parte do seguinte: como é que lidamos com esta inevitabilidade de vivermos em cidades onde o conflito de interesse entre aqueles que residem e aqueles que nos visitam não é só evidente, como parece que veio para ficar. Esta imagem, que é uma das, vinha no Jornal Público dia 1, como aliás diz a notícia, é apenas aquela que penso que sintetiza de uma forma muito clara. Estas notícias têm aparecido praticamente todos os dias em vários jornais. E, portanto, esta que é: lisboetas sentem-se cada vez mais acossados pelos turistas. Acho que é uma expressão excelente, o ser acossado diz tudo sobre a situação, e obriga-nos aqui a uma reflexão séria, a nós investigadores da coisa urbana, sobre precisamente o que é isto dos turistas, dos visitantes e dos residentes. Eu tenho algumas dúvidas sobre que estejamos perante uma parelha de oposição, mas, pelo contrário, acho que nós próprios também visitamos outras cidades e, portanto, também é bom pensarmos, quando somos residentes, que também visitamos os outros, e nesse contexto, por vezes, há um discurso um bocadinho xenófobo que se vai produzindo e que eu, na minha opinião, acho que temos que ter algum cuidado ao produzi-lo, sobretudo nós que fazemos investigação na área. E o que é que isto quer dizer? Eu usei para o efeito precisamente este texto, que me pareceu muito interessante. Tem aqui 3 ou 4 testemunhos que me parecem cruciais e que sintetizam muito bem a questão dos pontos de vista. Começaria por um, precisamente, que vem neste artigo, que eu não transcrevi porque pensei que seria um bocadinho excessivo, que é, por exemplo, o presidente da Associação de Moradores do Bairro Alto, que diz neste mesmo artigo: Lisboa está na moda e isto é muito negativo porque para os moradores, pois coloca em causa a sua qualidade de vida pelos problemas do ruído, segurança, mobilidade, estacionamento, higiene e salubridade urbana. Conhecemos o argumento e nem sequer estou a dizer que é um argumento que não faça sentido, faz todo o sentido. Mas se virmos, por exemplo, um outro testemunho, por exemplo, de um antigo agente da PSP, que é residente do Bairro Alto e que diz o seguinte: há proprietários de imóveis no centro histórico que se mudam para as zonas limítrofes da cidade, alugando a casa a estrangeiros com forma de rendimento livre de impostos. Encontramos uma outra perspectiva sobre os residentes que é um bocadinho distinta da primeira. E se evoluirmos ainda mais nos testemunhos que foram penso que muito bem recolhidos pelo próprio jornalista, aparecem outras indicações, como, por exemplo, afirmações do vereador Manuel Salgado, dizendo que o alojamento low cost tem um efeito perverso no mercado de arrendamento e um impacto significativo no comércio, clarificando que há aspectos positivos e negativos no processo. Por um lado há um aspecto negativo, mas há um forte impacto no comércio que também tem que ser avaliado. E, finalmente, se falarmos com a Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, então temos um testemunho que acho que não vos surpreende. Diz-nos: este é um fenómeno mais ligado às alterações que foram introduzidas na legislação e ao desaparecimento de mecanismos de proteção da população mais carenciada e idosa. Isto a propósito, precisamente, da questão do turismo. A indústria do turismo certamente se aproveitará das oportunidades criadas, mas não é o gatilho dessa situação. E acaba dizendo, precisamente, que é um fator importante para o desenvolvimento da cidade, assim como gerador do crescimento económico. Ora bem, estes argumentos todos os conhecemos, posicionados de formas diferentes. E eu confesso que não consigo ter uma posição definitiva sobre o bem ou o mal que vem ao mundo desta discussão. Consigo ter a certeza que, obviamente, temos protagonistas em conflito, e isso é uma coisa que a gestão, não só municipal, como a gestão pública, tem necessariamente de tomar em consideração. E isso é que é o que me parece crucial aqui, de forma a garantir que esta questão não é amolecida, muitas vezes, por posturas que têm a ver com o nosso posicionamento no processo. Ora, o que me parece é que nesta reflexão, Lisboa, obviamente, não escapa a este processo global, que é um processo generalizado de estar num grande mercado, que é o mercado do turismo. O mercado do turismo é global
e parece difícil de pensar que podemos prescindir dele. E, portanto, a questão fundamental é que gestão se faz de todos estes processos, ou seja, as partes positivas e as partes negativas. Há, na minha opinião, vários debates, e, portanto, vou tentar ser sintético o mais possível. Eu vou resumir em 5 debates que eu penso que são essenciais para discutir, para refletir precisamente as oposições mais significativas que nos vão aparecendo a este propósito. O primeiro é o debate sobre a autenticidade dos lugares, que é um debate que volta e meia à autenticidade dos lugares. Esta questão é uma questão particularmente importante porque decorre precisamente da ideia de quem é de Lisboa. Quem é o lisboeta? É o que lá vive agora ou o que nasceu? Eu, por exemplo, sou lisboeta de Gema, mas não vivo neste momento em Lisboa. Perdi o direito a ser lisboeta? Perdi o direito de me identificar como tal? Portanto, primeiro há a questão da autenticidade dos lugares e dos sentimentos de pertença, que é, obviamente, uma coisa muito significativa quando discutimos estas questões. Alguns se lembrarão, sobretudo quem tem alguma formação sociológica, penso que a maior parte das pessoas aqui não terá, de debates sobre, por exemplo, a autenticidade dos moradores da Alfama. Aliás, um conhecido sociólogo, que é o António Firmino da Costa, fez um texto muito interessante há muitos anos, que é marcante para a sociologia portuguesa, onde precisamente defende que, ao contrário do que esperava em Alfama, não foi encontrar gerações e gerações de antigos moradores, como se houvesse uma espécie de uma dinastia de alfamenses, mas os alfamenses, a maior parte deles, não nasceram em Alfama, só que aderiram às práticas do bairro como se fossem, que lhes é tão querido como se tivessem vivido durante gerações aí. Portanto, a primeira coisa é quem é que tem o direito, já que estamos numa discussão, direito a reclamar-se de Lisboa, reclamar Lisboa como sua. Bom, eu também tenho a minha parte de reclamação a fazer neste campo e, portanto, será que os da metrópole não são de Lisboa, porque não estão aqui naquele perímetro identificado pelos limites físicos da cidade, que hoje valem o que valem? Bom, é, portanto, o debate sobre, por um lado, a defesa da residência dos que estão neste momento a viver e depois o discurso da reinvenção criativa da centralidade lúdica, que é, no fundo, daquilo que estamos a falar aqui, que é, basicamente, fazer dos centros históricos lugares para restaurantes e para diversão de visitantes. E, portanto, a primeira questão é, neste debate, onde é que estamos? Temos muitas posições conflituais, mas isso pode ser também bom para encontrar novas soluções. Segundo debate, a questão da forma como lidamos com os acessos e com os transportes, que é um assunto que parece agora um bocadinho deslocado, mas que eu resumo facilmente. A visão pedonal, ou ciclonal, não existe, mas bem inventei agora, e a visão rodoviária, ou seja, do uso do automóvel. Ou seja, este debate é um debate que está a criar outro tipo de clivagem. Ou seja, a Cidade de Lisboa optou, e na minha opinião bem, por criar circuitos, ciclovias e circuitos pedonais. A cidade precisa disso, mas a cidade tem de facto duas escalas. Tem a escala pedonal, da circulação a nível de bairro, e isso perdeu-se um pouco historicamente na nossa sociedade, ou até bastante, e tem a escala da metrópole, que implica necessariamente outro tipo de transportes, inclusivamente o próprio automóvel. A velha discussão de deve haver ou não silos automóveis no centro da cidade. Eu penso que sim. Há muita gente que acha que não, eu acho que sim. Acho que até um certo nível de entrada no centro da cidade faz sentido que haja uma coexistência de formas de acessibilidade. Mas isso é um debate que, obviamente, nos levaria aqui muito longe. Terceira questão. Vou dizer da forma que tive de dizer no Brasil, porque não percebi como eu dizia cá, de falar da cidade de montra, portanto, a cidade de vitrine e a cidade de depósito. Ou seja, com esta transformação profunda da forma como a própria organização da cidade, em termos de atratividade, onde o turismo tem, de facto, um papel crucial, com essa reorganização da cidade, o que vai acontecendo progressivamente é que há zonas destinadas a uso lúdico, onde as populações vão não só os visitantes, mas também os residentes, eventualmente até de outras zonas, que ocupam também as zonas onde vivem os outros, durante pelo menos uma parte do dia, e temos depois as zonas de depósito que, no fundo, tendem a não ser planeadas e pensadas. E nós temos aqui uma tensão brutal em termos da vida da cidade, porque os centros históricos estão-se a tornar zonas não só de centralidade geográfica, como já tínhamos, de centralidade social e urbana, estão a reganhar essa condição, coisa que tinham perdido historicamente, isso é uma conversa longa, e, por outro lado, as zonas periféricas tendem a ser vistas como um todo pouco interessante e pouco estimulante, o que também não é exatamente verdade, porque dentro da área metropolitana temos zonas de concentração de riqueza importantíssimas e zonas também de pobreza importantíssimas, como temos também no centro da cidade. Quarto debate,
que me parece fundamental sobre a questão dos direitos, e agora vou voltar a um primeiro direito anterior, que era a questão: quem tem direito a reclamar a cidade como sua, somos todos, no fundo, depende também do ponto de vista. Eu penso que o próprio visitante tem direito, em parte, a reclamar isso. Isso é uma coisa que temos também que pensar, se queremos pensar uma cidade sem visitantes, e, portanto, isso é uma coisa que temos que pensar, se isso faz sentido. E, portanto, há a necessidade de criar um novo contrato metropolitano, vou-lhe chamar assim, que tem a ver com as populações da metrópole, não só da cidade. Eu cada vez penso menos em termos de cidade, penso mais em termos de metrópole, e do ponto de vista dessa relação metropolitana, que implica também um outro aspecto, que é a relação entre visitante e residente. Quinto ponto e último, que eu gostaria também de trazer aqui, e é muito rápido também, que é para dizer que o que fazer com o centro histórico, ou seja, o debate sobre o centro histórico, ou seja, os centros das cidades. Deve haver, e isso, estou numa escola de arquitetura, obviamente, onde esta temática é mais que central, mas a questão que se coloca mais aos sociólogos tem a ver também com esta coexistência de populações. Para pegar um pouco no que estava a dizer o Jorge, ainda agora a propósito dos imigrantes, a diversidade das populações que neste momento ocupam os centros tende a crescer ao ponto de ser tão intensa como encontramos em zonas exteriores desse centro, que já existia anteriormente, mas numa concentração significativa. E, portanto, a questão é como é que nós podemos viver a cidade, usando a cidade como zona de residência, mas assumindo que a dimensão lúdica da vida das cidades também é qualquer coisa, também é um direito que nós próprios, como cidadãos e como residentes ou da cidade ou da própria metrópole, também podemos beneficiar, e não me parece que uma visão restritiva que oponha residente e visitante seja uma boa solução para discutir estas problemáticas. Muito obrigado.